Amém, irmãos. E logo após Und gleich danach sentaremos à mesa da ceia, tá bom, irmãos? wir werden am Abendmahl teilnehmen. Amém. Eu quero pedir aos irmãos, irmão, que fiquem ligados. Bleibt fokussiert. Quiserem beber água, que eu sei que está quente, não é um problema. Trinken wollen, das ist kein Thema. Mas procure estar o mais ligado com Deus. Aber versucht so angeschlossen zu sein, dort wie möglich. Entendendo a palavra, amém? Um das Wort zu verstehen. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, estar apresentando o irmão Gilson. Você já me conhece. Senhor Deus, abençoamos o teu servo, Jesus. Ora comigo. Jesus, continue usando ele nesta noite. E que a palavra venha produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Ihr dürft euch setzen. Amém. Bom, eu, para mim, tenho a impressão que nós já tivemos o nosso alimento espiritual, enquanto eu traduzia a pastora. Während ich übersetzt habe, hatte ich das Gefühl, wir haben schon die Ernährung bekommen. Eu ia dizer que a minha munição já foi tirada já, porque muita coisa que a pastora falou, eu gostaria de ter falado. Und vieles, was die Pastorin schon ministriert hat, hätte ich auch gerne gesagt. Mas mesmo assim, nós vamos saborear a palavra de Deus. Aber wir werden auch jetzt das Wort Gottes hören. Nós também, a irmã Cristiane Zanon e eu tínhamos combinado que ela ia fazer um louvor antes, que estava ligado ao tema da Die mensagem. Schwester Christiane, die würde einen Lobpreis singen. Mas de alguma forma a gente não, acho que a organização não funcionou, a gente errou aí e ela não cantou, mas ia ser. No fim tem outra. A introdução era da irmã Zanon, um louvor muito belo. Ein Mas wunderschöner Lobpreis. nós fazemos mesmo assim, sem esse louvor, porque na verdade nós já fomos introduzidos hoje. Wir wurden schon eingeleitet hier. Tudo que vem acontecendo nessa tarde já foi uma introdução e nós Alles, estamos was geschehen ist, war schon wie eine Einleitung. dentro do acontecimento. E o texto que eu tinha preparado, na verdade, não tinha pensado no batismo. Da hatte ich nicht an die Taufe gedacht. Eu não pensei, o texto não foi preparado para o batismo, mas ele se encaixa perfeitamente com a Wurde nossa nicht direkt história. dafür vorbereitet, aber passt trotzdem. Eu quero abrir com vocês então no Evangelho de João, capítulo 4, Johannes 4, verso 1 ao verso 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 4. Que maravilha! E na verdade nós falamos domingo passado que todo crente tem que ter uma espada. Jeder Christ muss ein Schwert haben. E que o crente tem que usar a espada, certo? Und der muss das auch benutzen. Então a tarefa para vocês, na verdade, o texto é muito grande. O texto vai do verso 1 até o verso 41, tá? Até o 42 vai, mas nós não vamos ler isso tudo, tá bom? E nós já estamos atentados e mesmo assim eu não tinha planejado ler tudo isso. Está difícil traduzir. Estou muito rápido. Tá. Então leia em casa. Lesen zu Hause Leia em casa do verso 1 ao verso 42 para entender. von 1 bis 42, um zu verstehen. Entender quem está exatamente. Nós vamos ler do 1 ao 4, tá bom? Temos o texto? Temos. Eu vou ler aqui com vocês. Eu leio aqui. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Até aqui. E a história eu conto para vocês. E vocês leem a história em casa também. Wir können den Rest zu Hause lesen, damit wir Zeit sparen. Jesus estava batizando muitas pessoas. Jesus hat viele Menschen getauft. Ou seus discípulos estavam batizando. Muitas pessoas vinham a Jesus. Und viele kamen dann auch zu Jesus. Eram tantas que os discípulos de João já estavam ficando preocupados.
Es waren so viele, dass die Jünger schon besorgt wurden. Era uma espécie de concorrência quase. War schon fast wie eine Konkurrenz. E além disso, os fariseus ficaram sabendo, olha, esse Jesus está fazendo muitos discípulos. Und er macht ganz viele Jünger, dieser Jesus. Muita gente batizada, não 5, mas 50, 100, 200 por dia. 100, 150 am Tag. Aí Jesus falou, gente, hora da gente dar uma escapada, vamos sumir para Galileia. Komm, wir gehen mal nach Galiläa. E da Judéia até a Galileia eram aí 7, 8 dias de viagem a pé. Von Juda bis nach Galiläa waren das so 7, 8 Tage. Isso andando a 30, 35 quilômetros por dia, eles andavam bastante. Die sind täglich 30 Kilometer gelaufen, circa. E Jesus disse aos discípulos, e é necessário, porém, gente, eu vou passar pela Samaria, tá? Aber es ist dennoch wichtig, durch Samaria durchzulaufen. Ele avisou os discípulos antes, porque os judeus e os samaritanos não se davam. Die Judäer und die Samaritaner haben sich nicht gut verstanden, Eles não se entendiam por motivos históricos. geschichtlich gesehen. Aconteceu no passado que os samaritanos eram um povo misturado entre povo judeu e povos estrangeiros. Die Samaritaner waren so ein gemischtes Volk aus den Juden und einem anderen Volk. E os judeus não aceitavam os samaritanos como irmãos. Und die Juden haben die einfach nicht akzeptiert. Também os samaritanos eram impuros para os judeus. Und die waren auch unrein für sie. Aconteceu na história que os samaritanos espalharam ossos humanos no templo de Jerusalém na época da Páscoa. Und sie haben damals auch die Knochen ausgebreitet im Passach. E acabou com a festa. Und das ganze Fest war zerstört. Aí os judeus, para dar o desconto, não sei quanto tempo depois que eu não estudei, Und nach einiger Zeit später, mas foi 130 anos antes de Cristo, so 130 Jahre vor Christus, foram lá no Monte Gerizim, onde os sind sie auf den Berg samaritanos Gerizim gegangen, tinham o templo deles, zum Tempel, e destruíram o templo dos und samaritanos. haben auch da den Tempel zerstört. Então havia uma animosidade, um ressentimento muito profundo Das war eine richtig große Feindschaft entre os samaritanos e os judeus. zwischen den Samaritern und den De Juden. forma que quando o pessoal de Judá, lá do sul, ia lá para Galileia, Als eles die Juden nach pegavam, Galiläa gegangen sind, eles faziam davam uma volta, faziam um arco. da haben sie wirklich immer so Umwege gemacht. Que a Samaria ficava do meio de Israel para o norte. Weil Samaria war in der Mitte nach Norden. E não é a cidade, tem a cidade de Samaria e tem a região de Samaria. Wir haben da die Stadt und auch die Region Samaria. Pegava 1/4 de todo o território de Israel. Und hat so 1/4 eingenommen vom ganzen Territorium. Então os judeus desviavam pela direita e pela esquerda. Und die sind dann immer die Umwege gegangen nach links und rechts. Pela esquerda eles iam pelo mar Nach links durchs Meer e pela direita eles passavam no vale do Rio Jordão, mas não passavam por Samaria. und auf der rechten Seite sind sie durchs Gebirge, aber niemals direkt durch. E quando Jesus falava que preciso passar por Samaria, os judeus pensavam, vai economizar tempo, né? Und als Jesus dann gesagt hat, wir müssen aber durch Samaria laufen, haben die Jünger gedacht, ja, der möchte bestimmt Zeit sparen. Jesus quer economizar tempo, são 2 dias a menos de viagem. 2 Tage weniger zu laufen. Mas acontece que o nosso Senhor Jesus é um estrategista. Aber unser Jesus ist ein Stratege. Ele é um estrategista porque, como a pastora disse, tudo que ele faz na tua vida é para o teu bem. Alles, was er tut, ist zum Wohl von uns. Todo caminho que ele escolhe, na verdade, mesmo que pareça tortuoso, é para te levar a um bom Auch resultado. wenn der Weg schwierig aussieht, ist das, der dich zu einem besseren Ziel bringt. Ele estava já pensando numa pessoa que ele tinha visto à distância, porque era Er Deus. dachte schon an eine Person, die er in der Ferne gesehen hat. Ele é Deus, ele era Deus, ele é hoje. Und er ist und war Gott. E isso não é uma história, é uma realidade. Das ist also keine Geschichte, sondern Uma eine Realität. realidade que vocês podem testemunhar. Eduardo pode testemunhar, eu posso testemunhar. Carlos kann das bezeugen, ich kann das bezeugen. Sabe, com frequência a gente escuta, fulano nasceu numa igreja evangélica, ou pensa, Man hört immer wieder, der ist in einer evangelischen Kirche geboren. sabe, pastora, quem passou pelo mundão e sofreu isso, e passou aquilo, e foi escravo disso, escravo daquilo, Wer aber durch die Welt gezogen ist und Sklave von diesem und jenem war e foi liberto pelo Senhor. und freigemacht wurde durch den Herrn, Ele tem uma outra visão, uma outra gratidão a Deus. der hat eine andere Dankbarkeit. Ele tem um outro preparo e uma outra disposição para sair evangelizando. Und er hat so eine andere Vorbereitung dann einfach zum Evangelisieren. E Jesus viu essa mulher lá em Samaria, de Jerusalém até Samaria, davam 70 quilômetros. Jesus a Es viu à waren so distância. 70 Kilometer gewesen und er hat sie schon in der Ferne gesehen. Jesus já a conhecia à Er distância. kannte sie also schon. E há exemplos disso na Bíblia. Que Jesus já conhecia uma pessoa sem ter ela visto antes.
Er kannte sie, ohne sie jemals gesehen zu haben. Felipe quis apresentar Jesus para Natanael. Er wollte ihn präsentieren für Nathanael. Aí quando Natanael veio, Jesus falou: eis aí um judeu em quem não há dolo, não faz as coisas de propósito. Und da sagte Jesus schon und kannte ihn. Tu me conheces? Sim, Natanael. Ja, ich kenne dich. Eu te vi sentado debaixo da figueira antes Ich de habe te dich gesehen unter dem chamar. Feigenbaum. Porque Jesus vê você, conhece você. Er sieht dich, er kennt dich. E ele foi atrás dessa samaritana, mas os discípulos não sabiam disso. Die Jünger wussten das nicht. Eles achavam que ele ia fazer um atalho, né? Sie dachten einfach, es wäre eine Abkürzung. É. Aí eles andam, chegam lá, eu calculo 2 dias de marcha. Die laufen also, kalkulieren 2 Tage ein. Você pode ler isso maravilhosamente na tua Bíblia, hoje de tarde, Amém. Kannst du später nachlesen. ou amanhã, mas leia, porque é lindo. Lies das mal durch. E eles chegaram cansados de viagem à cidade de Sicar, na região de Sie sind Samaria, nach Sika gekommen, lá onde tem um poço de Jacó. dort wo der Brunnen von Jakob steht. E Jesus, não está escrito isso, mas eu acredito, a minha interpretação Meine romântica, Interpretation ist, es steht nicht geschrieben. Jesus fala: vão vocês, os 12, vão comprar pão vocês, eu fico aqui. Geht mal Brot kaufen, ich bleib mal hier. Talvez alguém disse: mas Senhor, o João, o Tiago vão ficar contigo, teus amigos, né? Können aber deine Freunde nicht da bleiben? Eles ficam com você para te fazer companhia. Não, podem ir, eu vou ficar aqui. Geht mal alle. Porque Jesus tinha o Er musste encontro. alleine sein. Ele sabia que essa mulher samaritana vinha todo dia buscar água. Alle haben gebraucht, sich mit ihr zu treffen, weil E sie ela am jeden Tag, não vinha buscar de manhã, die ist nicht morgens gegangen, quando era fresco. als es frisch war. E também não vinha de noite, Und auch nicht am Abend, quando é fresco. als es frisch ist. Mas ela vinha, gente, naquele calor lá do batismo, até para mais. Aber sie ist in dieser Hitze hochgegangen. Calor no Brasil, lá o pessoal de Manaus sabe como é quente ao meio-dia, né? Wir von Manaus wissen, wie das ist, die Hitze. E Jesus fez questão de ficar sentado ali enquanto os discípulos foram Und der buscar, Herr Jesus ist da sitzen geblieben. comprar comida. Aí vem essa mulher, como Jesus sabia que todo dia, Jesus sabia que ela vinha todo dia. Jesus wusste das. Ela se aproxima e ele começa um diálogo com ela. Und er fängt an, mit ihr zu sprechen. Era esse o alvo de Jesus. Das war sein Ziel. Porque o nosso Senhor é um estrategista, evangelista, ele espalha o seu amor para todos os lados. Weil er ist ein Stratege E und ele escolhe nimmt die samaritanos, Liebe überall aus. samaritanas, Und er wählt die Samariter aus. pessoas com sua própria história, Menschen mit ihrer eigenen Geschichte. para mudar essa história e fazer de vocês evangelistas que têm experiência com Deus. Und um euch zu transformieren und selbst eine Geschichte zu erzählen. E aí ele fala para ela: você pode, vou falar nos nossos termos, né? Você pode me dar um copo d'água? Und er sagt, gib mir mal bitte ein Glas Wasser. Jesus estava cansado da viagem, diz a Bíblia. Er war müde von der Reise. E ela disse: mas como pode tu, um homem judeu, falar comigo, samaritano? Aber wie kannst du als Jude denn mit mir sprechen, wenn ich Samariterin bin? Quando Jesus falou com essa mulher, Jesus quebrou vários tabus. Als Vários. Jesus mit ihr gesprochen hat, hat er ganz viele Tabus De gebrochen. uma vez só. Auf einmal. Primeiro, que a mulher samaritana, quando nasce, já nasce impura para o judeu. Wenn man geboren wird, wird man schon unrein geboren für die Juden. Uma mulher samaritana para um judeu não é nada. Eine Samariterin für den Juden ist wie nichts. Depois, um homem falar com uma mulher também não era comum, não era costume. Und normalerweise hat ein Mann nie das Wort zuerst gesucht mit der Frau. Rabi falar então com uma mulher, Und ein Rabbi dann pior ainda, não ist eigentlich podia. noch schlimmer. Então Jesus quebrou um tabu muito grande. Mais uma coisa, quando ele pede, me dá um copo d'água, Als er sagt, gib mir mal ein Glas Wasser, judeu nenhum comia de algum utensílio que um samaritano tivesse usado. Dava no Juden lixo. haben nie irgendwas gegessen von einem Samariter. Agora ele quer tomar água que essa mulher vai puxar com o cântaro Aber dela jetzt fragt er nach Wasser, das sie zieht aus dem Brunnen. e que vai colocar no copo dela. Und dann in den Becher von ihr noch macht. E ele vai tomar disso. Und da wird er draus Ele trinken. quebrou com todos os tabus ali. Er hat alle Tabus gebrochen. Sabe? Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Ele não quebra tabus para te alcançar. Er bricht die Tabus nicht, um der Name zu sein. Ele
quebra tabus para alcançar as pessoas. Aber um den Menschen nah zu sein. Para a gente alcançar alguém, gente, Damit wir jemandem nah sein a können, gente tem que deixar o preconceito de lado. müssen wir die Vorurteile zur Seite legen. Preconceito de gênero, Die geschlechtlichen Vorurteile, preconceito de raça, der Rassen, preconceito de religião. Religion. Se a pessoa é muçulmano ou se não crê em Deus, Ob ein Moslem ist oder nicht an Gott glaubt, se é um espírita, o que for. egal was ist. Porque Deus quer alcançar as pessoas, Ele só pode alcançar se a gente quebrar os tabus. Kann dich nur erreichen, wenn du die Tabus E brichst. Jesus quebra os tabus. Eu me lembro que eu estava andando em Freiburg uma vez e eu vi um jovem sentado na rua. Ich war mal in Freiburg und da war ein junger Mann auf der Straße gesessen. Muitos jovens, pessoas que moram na rua, ficam na rua. Viele Leute, die auf der Straße wohnen, bleiben dort E eu so falei, wohnen. eu vou sentar do lado, vou conversar com eles. Ich dachte mir, ich setze mich mal daneben und rede mit ihm. Eu quero saber como é ser morador de rua. Und ihn fragen, wie sein Leben so ist. E foi aqui naquela rua ali, que vai em direção ao cinema, né? Und in der Straße, wo zum Kino führt, Tem uma igreja católica ali. Ele estava ali sentado, eu sentei do lado dele. habe ich mich neben ihn gesetzt, Pedi permissão para ele primeiro, né? erstmal gefragt. E eu experimentei o que é ser morador de rua. Und da habe ich selber mitbekommen, wie das ist, so auf der Straße zu leben. As pessoas passavam por nós e olhavam para ele com um olhar de desprezo para Die mim também. Menschen sind vorbeigelaufen und haben uns so abwertend angeschaut. Tinha vagabundo, agora passou para 2. Von einer, der auf der Straße war, waren es dann noch einmal 2. E tinha muito ódio no coração dele, muita revolta. Und da war viel Hass in seinem Herz. E a gente só pode alcançar as pessoas quando a gente desce na situação em que elas estão. Und man kann Menschen nur erreichen, wenn man manchmal ihre Situation versteht. Mas de volta à história, Jesus conversa. Ela pega um copo d'água, ela dá a água para Jesus. Sie gibt dann das Wasser. Ela estranhou que Jesus tivesse pedido água para ela. Sie fand es komisch, Mas ela disse: se você soubesse que Deus tem para te dar aber sie hat gesagt, wenn du wüsstest, was Gott für dich hat e quem eu sou, und wer ich bin, você pediria para mim água viva, eu te daria. da hat Jesus gesagt, würdest du lebendiges Wasser bitten. Ela não entendeu. Ela pensou: mas espera aí, os nossos pais beberam dessa água há tanto tempo. Nosso pai Jacó, você é maior que Vater hat Jacó davon getrunken. Bist du denn der Vater von Jakob? para nos dar essa água viva? Cadê o seu cântaro? Você não tem nada para puxar Du água. hast ja gar nichts dabei, um Wasser zu holen. E ela não estava entendendo ainda. Sie hat es nicht verstanden, Mas chegou um ponto em que ela entendeu aber quando sie hat Jesus disse a ela: vai e traz o teu marido aqui. es verstanden, als der Herr gesagt hat, bring deinen Mann hierher. Ela disse: eu não tenho marido. Und dann hat sie gesagt, ich habe keinen Mann. Jesus mostrou o seu poder de profeta de Deus e falou: verdadeiramente você não tem marido. Você Dann já teve sagt er 5 wahrhaftig, du hast keinen Ehemann. e o que você tem agora não é tudo. Du hattest schon 5, von denen du jetzt hast, Nisso ist nicht deiner. respondeste perfeitamente. Von daher hast du die Wahrheit gesagt. Eu não sei aonde você andou ou aonde você anda, se os teus vícios são maridos ou namorados, como Ich a weiß samaritana. Was deine Süchte sind, ist es wie bei der Samaritanerin, die Männer? Eu sei que aqui há 5 samaritanos e samaritanas que deixaram os seus vícios, Hier haben wir 5 Samaritaner, die die Süchte gelassen haben. os seus hábitos, Ihre Gewohnheiten. porque de alguma forma dia Jesus chegou até vocês, havia oração Weil para eines vocês. Tages kam der Herr bis zu euch. Não sei a tua história direito, Lucas, a da Mariana, mas a Luana, cada de vocês tem uma biografia, uma história. Aber jeder von euch, der hat eine Geschichte. O problema da samaritana é que ela buscava satisfação, ela estava sempre à busca da alegria para sua alma em relacionamentos. Sie hat immer versucht, die Bedürfnisse zu stillen in Beziehungen. E nós todos também, na vida, antes de conhecer a Jesus, estamos procurando satisfação para nossa alma. Und wir alle haben davor irgendwas gesucht, um unsere Seele zu besänftigen. Procuramos em coisas diferentes. In verschiedenen Dingen. Ela procurava nos relacionamentos. Sie suchte das vielleicht in den Beziehungen. Outros procuram em desenvolver uma carreira, Manche machen das vielleicht in der professionellen, in der Karriere. ou comprar carro, ou comprar casa.
Häuser zu kaufen, Autos zu besitzen. Ou cai no caminho fácil e enganoso e destruidor das drogas. Oder vielleicht fallen sie in den Drogen. E aí, em vez de trocar de marido, troca de droga, agora é maconha, Anstatt Männer zu wechseln, wechselt man die Drogen. depois é algo mais forte, heroína, Und dann cocaína, geht man von einer Substanz in die stärkere, o crack, que é totalmente destrutivo, ins Crack. e vai até que a vida se destrói. Und so geht das weiter. Desse jeito. Mas Jesus alcançou essa mulher, falou com ela, Aber Jesus hat diese Frau getroffen disse a ela tudo o que ela tinha feito. und hat ihr gesagt, was sie getan hat. Odeio. E ela falou: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Und dann hat sie gesagt, du bist wirklich ein Prophet. Estamos esperando o Messias. Wir warten auf den Messias. E Jesus, como ele escondia a identidade dele para os judeus, Und da hat sie die Identität versteckt vor den Juden. mas para essa mulher, Aber für diese Frau, que era desprezada pela sua sociedade, sie wurde abgegrenzt von ihrer Gesellschaft. tão desprezada que ela não vinha junto com as outras mulheres, ela vinha no meio-dia quando não vinha ninguém. Die kam nicht mit den anderen Frauen, sondern immer alleine. Ela foi desprezada, ela marginalizada pela sociedade. Die wurde wirklich abgeschieden von der Gesellschaft. Jesus não a condena. Verurteilt Jesus sie doch nicht. E ele se revela a ela e diz: Eu sou o Messias com quem Aber você er fala. offenbart sie und sagt, ich bin der Messias. Se revelou a uma pessoa completamente desqualificada. Er hat sie offenbart einer Person, die vielleicht nicht qualifiziert war. Os discípulos chegam, se maravilham que Jesus está conversando com uma mulher. Die Jünger kommen und sind total begeistert, dass der Herr mit einer Frau Não, spricht. begeistert nicht, sondern baff, Die sind, ja, verblüfft. Né? Que não pode um homem conversar com uma mulher ein Mann kann nicht mit einer Frau sprechen. e um rabi ainda por cima. Und dann noch ein Rabbi. Meu Deus. Mas eles não disseram nada. Aber sie haben nichts gesagt. Nisso, essa mulher, sabe o que ela faz? O que essa samaritana faz? Was macht sie? Ela está tão empolgada de ter encontrado com isso, porque ela creu, é o Messias. Sie hat geglaubt, Ela deixou o cântaro de lado com água e saiu correndo, foi lá na vila, no vilarejo. hat alles liegen gelassen, ist zurück in die Stadt Diz a Bíblia, ela contou para os quem? Para os homens. und hat den Männern erzählt. Ela tinha um relacionamento com os homens, né? Aquela samaritana é aquele tipo de pessoa assim, mas eu não preciso de ninguém que me anime, eu animo minha festa. Ich brauche niemanden, der meine Fests gut macht, ich mache selber. Eu gosto de andar com os homens armados, entendeu? Eu gosto da bagunça. Ich bin gern mit den Männern, die irgendwie Waffen dabei haben. E ela foi lá e foi missionária para os samaritanos. Falou: olha, gente, eu conheci, realmente deve ser o Messias. Ele falou tudo o que eu tenho feito. Ich habe, glaube ich, mit dem Messias gesprochen, der hat alles gesagt, was sie getan haben. Eu imagino que essa turma, sabe aí, pastor, né? Ich Esses glaube, dass homens diese Männer devem ter dito assim: olha, para alguém falar tudo o que você fez, tem que ser mesmo profeta. Hein? damit jemand sagen kann, alles, was du getan hast, muss man wirklich ein Prophet sein. Você não é fácil. Du bist ja echt nicht einfach. Foram todos para ver esse homem, todo mundo. Alle wollten diesen Mann kennenlernen. A Bíblia diz que os discípulos chegaram: Jesus, toma, come um pouco. Nimm doch ein bisschen. Jesus está tão cheio de amor, gente. É difícil para nós entendermos, é difícil. Es ist schwierig, das zu verstehen. É difícil para nós entendermos. A gente lê a palavra, a gente sabe, isso aconteceu 2000 anos atrás, mas 2000 Jahre zuvor ist das geschehen. o fato é que ele está fazendo de novo a mesma coisa até hoje. Und er macht das Gleiche wie heute. Ele vem atrás da gente. Er kommt uns hinterher. O amor de Deus nos persegue. Die Liebe Gottes verfolgt uns. Ele tinha um amor tão grande, um desejo tão grande. Eu falei no começo que Jesus era um grande estrategista de evangelização. Er war ein großer Stratege, Mas ele também é um grande amante das nossas almas. aber er ist auch ein großer Liebhaber Ele der era Seelen. lá, ele é hoje. Er war und ist. E nós vamos estar com ele para sempre. Ele nos ama. Und er liebt uns, wir können für Ele immer tem bei ihm um sein. preparado para aqueles que nele creem. Bereitet die vor, die in ihm glauben. Ele tem uma casa bonita preparada para nós. Amém. Es gibt Häuser, die sind vorbereitet. Casas bonitas. Schöne Häuser. Eu acho que uma das mais bonitas é a da senhora, pastora Cláudia. Das ist der schönste, ist das von der Pastorin. Eu acho mesmo. A irmã pode continuar assim, humildezinha, viu? Pode continuar, porque o galardão vai ser muito maior.
Das Geschenk der Pastorin wird sehr groß E sein. o Alex ganhou uma cabaninha do lado da casa da irmã. Und der Alex hat daneben ein Haus. Pode visitar ela, viu? Glória, pelo amor de Deus. Porque Jesus, olha, ele não foi a Samaria por causa de um projeto de construção. Jesus era construtor. War ja ein Konstrukteur. Ele não foi para Samaria por causa de um projeto financeiro. Ist da nicht wegen einem finanziellen Projekt hingegangen. Ele foi por causa de uma alma. Aber wegen einer Seele. Bem, vamos bater as palmas para ele. Amor de você, Deus, amor de você, Lucas, porque Ele sabe, você também, Mariana, em casa, com sua família, vai ser bênção. Sind Segen zu Hause. Caminho aberto para você, Deus cuida de ti, mas Ele chama vocês para serem potencializadores. Und ruft euch, damit ihr noch mehr daraus generieren könnt. Que vão correndo ao vilarejo e contam tudo que Jesus fez por vocês. Und da überall erzählt, was der Herr getan hat für euch. E aí eles vêm até Jesus, como esse grupo chegou até Jesus. Und dann, E os discípulos disseram, come mestre, eu tenho uma dann haben die comida. Jünger gesagt, iss doch mal. Eles caminharam uns 30 quilômetros. Caminharam muito. Sind sehr lang gelaufen, Tá todos, os discípulos já comeram já, né? Pão, haben schon alles gegessen. E Jesus falou, eu tenho uma comida a comer Und que der Herr vós sagt, ich não habe ein Essen, conheceis. das kennt ihr nicht. Será que deram comida para ele? Será que essa mulher deu comida para ele? Hat diese Frau ihm Essen gegeben? Ele disse, minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e terminar a sua obra. Aber mein Essen, meine Nahrung ist das zu tun, was der Herr mir aufbefohlen hat zu tun. Eu posso pedir a técnica para colocar Isaías capítulo 61, verso 1. Jesaja 61. Essa é a tarefa de Jesus. Era e é. É ainda através de vocês. Viu? Vocês vão continuar com a tarefa dele. É Isaías capítulo 61, verso 1. Eu continuo, pastora Cláudia continua. Amém. Jesus foi até lá, não foi por dinheiro, foi por Ist amor dahin às gegangen, almas. nicht wegen dem Geld. Pastora Cláudia pastoreia essa igreja não por dinheiro, mas por amor, dedicação às almas. Aber aus Liebe zu den Seelen. Isso aqui, meu Cláudio. O seu trabalho também. Die Arbeit, die Pastoren tun, Por isso que a sua mansão vai ser maior que a minha, acredito. ist das Wohnhaus der Pastoren größer als unseres. E quando esses homens chegam e encontram Jesus, Und die kommen Jesus dann an und treffen Jesus. chegou, agora eu vou comer. Und dann sagt man, jetzt werde ich essen. E a sua comida foi conversar com esses homens. Eu acredito que ele falou também, revelou coisas para esses homens. Amém. Er hat dann etwas offenbart für diese Männer. Uns caras da pesada, né, Eduardo? Droga, Vielleicht álcool. Menschen, die viel. Vamos contextualizar? Amém. Certo? Era o povo da pesada, os homens da pesada, marginalizados schlimme também. Dinge getan haben. Porque Jesus, estude a tua linda Bíblia. Jesus andava com os marginalizados, Jesus com os lief pobres, mit allen com as Menschen. prostitutas. Prostituierte, mit den abgeschnittenen Leuten der Gesellschaft. Outro dia eu li um texto, eu dei risada, pastor. Ich habe gelacht, eines Tages habe ich einen Bibeltext gelesen, habe gelacht, was ich gelesen habe. Lá estava escrito assim, e Jesus foi comer na casa de Bartimeu, o leproso. Und er hat da gegessen im Haus von Bartimäus, dem Leprakranken. Na casa de leproso? Isso é lugar de comer? Kann man da denn essen bei dem Leprakranken? Bom, já tinha sido curado por Jesus, certo? Wurde der schon geheilt von Jesus? Mas, você lê o texto e fala, Jesus foi comer na casa do leproso. Jesus hat gegessen beim Leprakranken. Você se assentou com isso, você se sentou com as piores pessoas da sociedade. Jesus hat sich mit den schlimmsten Menschen der Gesellschaft zusammengetan. E é isso que o Senhor faz. Nós somos Das ist íntegros. das, was der Herr tut. Wir sind nicht würdig. E os estudiosos, meus queridos, os mestres, os Und die doutores, Schriftgelehrten, passam de longe desse caminho de salvação. die gehen meistens ganz weit weg von diesem Weg. Os ricos, Die Reichen, os instruídos, os bem posicionados não querem. die o mit dem Evangelho. Status. Quero finalizar a vocês dizendo que a colheita foi enorme. A colheita de almas nesse lugar foi grande. Die Saat
Und die Ernte der Seelen hier war sehr groß. Porque Jesus quebrou tabus. Weil Jesus Tabus gebrochen hat. Tabus intransponíveis. Foi mesmo. Tabus, die man nicht hätte brechen können damals. Os samaritanos tiveram seu templo destruído pelos judeus. Der Tempel wurde damals zerstört von den Juden. Os judeus tiveram seu templo profanado com ossos humanos pelos samaritanos. Sie haben gelästert, wenn sie da die Knochen ausgeschüttet haben. Isso não se esquece assim tão fácil. Das ist nicht so einfach zu vergessen. Mas Jesus quebra tabus, Aber der Herr bricht Tabus, fala com os samaritanos. spricht mit Samaritern. Eles falam, Jesus, Und die sagen, Jesus, vem com a gente, fica aqui em Samaria conosco. bleib mal hier in Samaria. Jesus ficou 2 dias lá. Jesus blieb 2 Tage da. Imagina o que Jesus não fez, Eduardo. Überleg dir mal, was er getan hat. Você acha que ele não curou cegos lá? Hat er da nicht geheilt? Você acha que não teve samaritano coxo que voltou a andar? Samariter, die geheilt wurden? Você não acha que teve samaritano leproso que ficou curado? Samariter, die leprakrank waren und Jesus geheilt wurden? nunca, nas histórias que lemos dele na Galileia, Jesus nunca despachou ninguém com fome, com sede ou Jesus hat doente. niemanden weggeschickt, der Hunger oder durstig war. Nunca. Ele podia estar cansado depois de pregar. O povo agora está com fome. Jesus diz: manda o povo embora, porque estão com fome, eles vão cair, desfalecer no caminho. Depois de pregar Nachdem er gepredigt hat, para 5 mil almas, für 5000 Menschen, os discípulos disseram: Jesus, manda o povo embora, porque haben die Jünger gesagt, schick mal das Volk é weg. tarde, não tem nada para Ist schon comer. sehr spät. E Jesus tinha compaixão pelo povo. Aber er hatte ja Nächstenliebe. E disse: Und hat gesagt, não, nee, nós vamos dar de comer para esse povo. Vocês vão dar wir de geben comer. denen zu essen. Vocês vão dar de comer para esse Wir povo. geben denen zu essen. Vocês são meus discípulos. Ihr seid meine Jünger. Então, Jesus não deixou o povo samaritano com fome espiritual. Hat sie nicht hungern lassen. Esses 2 dias a Bíblia não relata o que aconteceu. Die 2 Tage werden nicht offenbart, was getan wurde. Você pode fazer uma ideia. Aber man kann sich das vorstellen. E daí você vê a estratégia de Jesus Und da sieht man wieder die Strategie von quando Jesus. ele alcança uma pessoa e essa pessoa é um multiplicador para alcançar centenas. Wie man von einem alles das multiplizieren kann. Ele alcança uma para alcançar centenas e outras, ou milhares. Und da erreicht der eine, um mehrere zu Quem erreichen. sabe tu vai pregar para milhares. Vielleicht wirst du für ganz viele Menschen predigen. E o que Deus vai fazer através da vida de vocês? Was Gott tun kann in eurem Leben. O que Deus vai fazer através das nossas vidas? In unserem Leben tun kann. Portanto, meus amados, Deswegen o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje. ist er der gleiche. Ele ama. Er liebt E Ele não vai atrás das pessoas por passatempo. und er geht einfach nicht zum Zeitvertrieb den Menschen hinterher. Fato, Aber depois da morte, nach dem Tod existe ou uma vida gibt es ein Leben ou uma morte, oder einen wirklichen Tod, em que a pessoa vive em consciência, mas sofrendo, wo man immer wieder leidet ou vive em consciência, em alegria. oder in com ständiger Deus. Freude ist. E Jesus veio. Vocês abriram em Isaías 61, verso 1, como pedido, meus queridos. Mostra para nós. Sim, dá para pôr aqui? Está todo mundo lendo? Está travado. Precisamos comprar uma coisa nova para essa igreja, pastor? Amém. Vamos? Para funcionar? Depois vocês falam, né? Que precisa. A gente. Amém? Vamos pôr esse nome. É. Vamos pôr esse nome. Eu pago a promessa aqui. Eu pago. Então vamos ler. YouTube a gente não quer ver agora. Cadê o texto? A conexão falhou, senhor. Conexão. Eu posso ler, mas daqui a pouco aparece. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos
e a abertura de prisão aos presos. Der Geist des Herrn ist über mir. Darum, dass mich der Herr gesagt hat. Jesus spricht über ihn selbst, ja? Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde. É isso que Jesus fez na minha vida. Das hat Jesus in meinem Leben getan. Com muita graça e misericórdia. Mit viel Gnade. Quando a gente cai, fala apedreja. Wenn man fällt, dann sagt das Volk, steinigt ihn. Ele fala, eu não te condeno, filho, vai, não pega. Und sagt, ich werde dich nicht verurteilen, sündige nicht mehr. Vai, faz o mesmo. Mach das selber. Amém? Amen.